O filme Odisseia do Christopher Nolan lançou e com ele uma grande lição para quem trabalha vendendo qualquer tipo de produto aqui na internet. Seja mentoria, seja SaaS, aplicativos, seja infoprodutos, low ticket, high ticket, enfim. Ou até qualquer tipo de prestador de serviço que está querendo um dia se posicionar aqui dentro. Eu prometo que eu não vou dar spoiler por aqui. Acontece que no livro, no clássico, Odisseu, ou no latim, Ulisses, ele passa 10 anos na Guerra de Troia lutando no cerco e depois do presente de grego que ficou tão famoso, o cavalo de Troia, ele consegue romper as muralhas, se infiltrar e ganhar a guerra assim. Isso não é spoiler para ninguém. Mas acontece que a Odisseia só estava começando praticamente. Ele na volta para casa começa a descumprir com as leis de Zeus. E tanto ele quanto seu grupo tem que vencer diversas dificuldades, diversas batalhas, visitar muitas ilhas diferentes até então encontrar o caminho de volta. Erros que por muitas vezes custam a vida de muitas pessoas. E exatamente por ele infringir as leis de Zeus e buscar sempre contra a corrente é que ele encontra tantas dificuldades assim que forjam ele como herói e que fazem ele a duras penas vencer diversas dificuldades, mas só chegando em casa o que restou. Acontece que na vida de Ulisses tem uma grande virada, e eu continuo falando sobre o livro. Quando ele começa a reconhecer que ele estava nadando contra a corrente e tinha maneiras melhores dele fazer tudo aquilo que ele fez. Então, em um determinado momento, e isso também é representado no filme, ele começa a se deixar fluir. Ele começa a deixar de nadar contra a corrente e perceber para onde a vida estava querendo levar ele e assim seguir a favor do vento. Ulisses, que tanto lutava contra forças naturais, contra as marés de Poseidon e contra as leis naturais de Zeus, ele começa a se render e reconhecer a grandiosidade e a essência natural que alguns cursos têm na vida. Obviamente isso não tira o mérito nenhum da Odisseia, mas fazem ele sair do ponto A para o ponto B, não só externamente como internamente também. O Ulisses que um dia saiu para a batalha, volta depois da grande Odisseia completamente transformado e contando tudo aquilo que ele passou. Obviamente esse ato de se integrar e não nadar contra a corrente rima bastante com os movimentos de mercado que a gente vê por aqui. O empreendedor que quer nadar contra a corrente, ele pode até fazer sucesso, mas ele tem que ter uma ideia disruptiva ou que tenha um momento suficiente, um contexto forte o suficiente para o mercado aceitar. Hoje nós estamos vivendo uma era das transições e você tem que saber para onde o mercado está se posicionando. Você pode até nadar contra a corrente em alguns casos, mas no sentido da narrativa. Porém, você querer nadar contra a força de mercado, com certeza você vai ser arrastado pela correnteza. Você sabe o que é que faz mais as pessoas se afogarem no mar? É quando elas são puxadas por uma onda na praia e assim elas morrem de cansaço. Ao invés dela deixar se levar pela correnteza ou então nadar a favor da correnteza lateralmente e assim encontrar um momento de poder chegar até a praia. E tem muito empreendedor aqui na internet que está fazendo exatamente isso. Estão querendo replicar estratégias obsoletas onde os deuses, Zeus, Poseidon vai tentar atrapalhar a sua vida porque você está completamente contra um fluxo natural de mercado ao invés de abraçar as oportunidades e facilidades, as alavancas lucrativas que você pode puxar. E depois de 11 anos trabalhando aqui ativamente, vendendo tudo que vocês puderem imaginar na internet, eu descobri que assim como Ulisses, existem leis que você não pode infringir. É muito mais fácil você surfar uma onda inteira do que você criar o mar. E não, eu tô falando para você viver de contextos. Você pode ter no seu nicho, no seu mercado, se você é um mentor, ou se você é um dev, se você é alguém de SaaS, já natural do SaaS, por exemplo, você pode trazer o contexto do que está funcionando para o seu dia a dia. E o mercado, aonde você está inserido, para quem você está vendendo, qual é a sua solução, ela tem que estar alinhado com o vento. As velas têm que estar alinhadas com o vento. Se você traz a solução, um produto que resolve uma dor latente, quanto maior a dor, quanto mais complexa a solução, mais caro você vai poder cobrar por isso. Acontece que tem muita gente ainda querendo vender curso, muita gente querendo vender mentoria, que você abre call aqui de 15 em 15 dias ou toda semana. Acontece que você ainda está querendo fazer agente de IA no chat GPT, tudo isso já está obsoleto. E depois de tanto produto falso, depois de tanta entrega ruim, depois de tanto desafio para os clientes, as pessoas estão buscando produtos reais. Esse é o vento para onde está soprando. Pela primeira vez na história, o mentor ele fala mais do que qualquer empresa. Hoje, verdadeiros CNPJs, empresas com logo aqui no Instagram, estão faturando 500 mil, 1 milhão, 5 milhões por mês. Por quê? Porque está conectando a solução. A mensagem da solução está superior a qualquer cópia, a qualquer tráfego por aqui. E eu não estou falando de engajamento, a gente sabe que pessoas engajam mais com pessoas. Porém, pela primeira vez, resoluções complexas, entregas de alto valor estão se conectando somente no CNPJ.
com esforço de compra de lead. E ou você passa por dificuldades suficientes, assim como Ulisses na Odisseia, para voltar transformado, ou você aprende com quem já fez. É por isso que na Grécia Antiga ecoavam canções e canções para falar do mesmo assunto, porque o aprendizado ele também é absorvido. O aprendizado é absorvido com a história de quem viveu, com o exemplo de quem viveu. Eu estou há 2 anos vendendo ecossistemas complexos com entrega 360. Fui o primeiro a falar de SaaS High Ticket no Brasil. E hoje você entrega um produto bom o suficiente para resolver de verdade a dor do seu cliente, ou você vai estar escalando o prejuízo. Se você quiser saber mais sobre mercado, escreve manifesto que eu mando ele para você.